Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos 3 matérias em um vídeo só. Caso você saia antes do final, você vai perder 3 excelentes matérias, tanto sobre a guerra tarifária, que foi um dos maiores tiros no pé da história dos Estados Unidos, como uma fala extremamente interessante do Jeffrey Sachs, e também veremos alguns analistas estadunidenses dando a entender que o Brasil humilhou os Estados Unidos. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Então, isso ainda não afetou os preços, embora saibamos que muitas empresas que absorveram os aumentos tarifários este ano devem subir os preços no próximo ano. Inclusive, durante seu relatório de resultados do terceiro trimestre, você mencionou isso. Você disse que provavelmente seria forçado a aumentar os preços. Me conte exatamente como você chegou a essa decisão. Bem, sabe, primeiro de tudo, a Colômbia foi a 81ª maior pagadora de impostos nos Estados Unidos em 2024. Estamos longe de ser a 81ª maior empresa dos Estados Unidos. As tarifas são uma parte muito importante da estrutura de custos. Nossa mercadoria, vestuário e calçados é muito tarifada. É por isso que nossos números estão nessa escala. Nós importamos praticamente tudo o que produzimos. Não há roupas ou calçados feitos no Equador em qualquer escala. Então, tudo o que vendemos é importado. E, francamente, colocamos o preço na mercadoria, ou seja, etiquetamos o produto na fábrica na Ásia. Mudamos alguns preços depois que a mercadoria chegou, mas o custo para alterar todos os produtos foi simplesmente exorbitante. Então decidimos seguir em frente e simplesmente absorver as tarifas, por enquanto, para os produtos de outono. Nossos produtos do próximo ano, chamando de Primavera 2026, vão subir na casa dos 2 dígitos baixos. Desculpe, 2 dígitos baixos, talvez na faixa de 10, 12%, e esperamos que esses preços continuem subindo. Sabe, as tarifas são projetadas para aumentar o preço dos produtos importados. E quando não há concorrência doméstica, significa que tudo que as pessoas compram em roupas e calçados ficará mais caro. Bem, isso é algo que incomoda muitas pessoas quando elas te ouvem. E você está no ramo há tanto tempo, sabe o que isso significa? E importa de lugares como Vietnã, Bangladesh, Indonésia, Índia, China, e todos eles têm tarifas de 2 dígitos agora que o presidente Trump impôs. Na verdade, o Vietnã está com 46%. Esse é praticamente o mais alto. Índia, 26%. Então, o presidente Trump diria, bem, quero que Tim Boyle e sua empresa comecem a fabricar aqui. E o que você diz sobre isso? Bem, sabe, não é só a fabricação dos produtos que está no topo da discussão aqui. São os tecidos e todos os componentes que entram nas roupas e calçados que produzimos. Que não estão disponíveis nos Ipiranga. Depois há todos os técnicos, alfaiates, todas as pessoas que fazem a calibração dos componentes. Essas pessoas não existem aqui no ZEUA. E, sabe, algumas das fábricas de calçados onde trabalhamos têm 100 mil funcionários. E nós não vamos conseguir construir uma instalação nos Equemaus Kiwi e atrair funcionários nessa escala. Simplesmente não vai acontecer. Então, vamos ter que confiar nessas pessoas com quem trabalhamos na Ásia e, bem, quem sabe quais serão as tarifas daqui a 4 ou 5 anos. Se fôssemos construir uma fábrica no Zewairo, levaríamos 2 ou 3 anos só para conseguir licenças. Então, simplesmente não é viável. O Brasil é interessante porque o presidente Lula da Silva repetidamente mandou Trump enfiar suas exigências onde o sol não bate, especialmente sobre o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrem-se que Bolsonaro foi condenado recentemente a 27 anos de prisão por liderar essa tentativa de golpe, que incluiu sua própria versão do 6 de janeiro, vários planos de assassinato e por aí vai. Trump tentou se meter. Ele tentou tarifar o Brasil em 50% para que abandonasse o caso contra Bolsonaro, mas Lula foi tipo, vai se foder? Não. Então, avançando para este último fim de semana, a polícia brasileira prendeu
ao Bolsonaro porque ficou preocupada que ele estivesse tentando fugir antes de ter que ir para a prisão cumprir sua pena. A AP informou que Bolsonaro tentou remover a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Jair Bolsonaro diz que tudo foi um mal-entendido e que, na verdade, tomou um remédio que o fez alucinar e achou que a tornozeleira estava espionando ele, então tentou tirá-la. Então acho que isso até faz sentido. Quero dizer, antes de tudo, as duas coisas podem ser verdade, né? Foi uma operação desastrada para tirar a tornozeleira e fugir do país num jato particular. E ele poderia estar doidão e tentando remover a tornozeleira, né? As pessoas sempre nos perguntam, como combater melhor o autoritarismo? Acho que os brasileiros nos deram um bom exemplo, pois há 2 anos e meio, o Brasil teve seu próprio 6 de janeiro, e Bolsonaro tentou derrubar o resultado da eleição. E o que eles fizeram? Conseguiram processar esse cara, conseguiram condená-lo, e agora conseguiram colocá-lo na prisão, né? No tempo que o Merrick Garland levou só para descobrir onde ficava o banheiro masculino no Departamento de Justiça. É um ótimo exemplo de que se alguém é culpado, como Bolsonaro foi, de tentar derrubar os resultados de uma eleição democrática, talvez você devesse realmente responsabilizar essa pessoa em um prazo razoável. Também direi uma lição sobre como lidar com Trump. Todos esses europeus que ficam bajulando ele, chamando de papai e indo ao salão oval para puxar o saco dele, continuam sendo passados para trás na Ucrânia e sofrendo com tarifas. Bem, vamos olhar para as outras estratégias, certo? Lula recebe tarifas de 50% e a exigência de soltar Bolsonaro, e ele manda Trump às favas, e Trump não faz nada. E essas tarifas estão caindo porque, adivinha só, os americanos não querem pagar preços mais altos só para satisfazer as ambições políticas do Bolsonaro e do filho dele. Então, mensagem para universidades americanas, escritórios de advocacia e todos que se dobram ao Trump. Você se sai melhor quando tem coluna com Trump do que quando simplesmente puxa o saco dele. Conto 4 grandes potências no mundo agora: EUA, Rússia, China e Índia. A Europa não aparece nessa lista de 4 por se permitir ser rebaixada pelos Estados Unidos. E a visão de Washington é: temos inimigos. A Rússia é inimiga. A China é inimiga. Eles são grandes, são poderosos. Precisamos mantê-los no seu lugar porque temos que ser número 1 no mundo. E a Europa olha para os 60 e diz: protejam-nos. Salvem-nos dessas pessoas ruins, papai, por favor, porque os CQC não gostam de líderes fortes. Eles querem líderes que os chamem de papai. E olha a aprovação dessas pessoas. Seus públicos, sim, não confiam em Starmer, em Merz, em Macron. Mas isso também reflete essa ideia de quando von der Leyen voltou das negociações comerciais e disse: é ótimo. Eles só nos bateram um pouquinho. Poderiam ter nos matado, mas só nos bateram um pouquinho. Tivemos um grande sucesso. Trump é um desgraçado. Então ele pensa: ok, vamos negociar. Primeira coisa, vou te dar um soco na cara. Vou te enfraquecer. Vou te espancar. Vou fazer seu nariz sangrar. Depois vou dizer: podemos ser grandes amigos. Vamos conversar. O que é isso? Qual é a mentalidade? A Europa tem 450 milhões de pessoas. É um lugar grande, inteligente e sofisticado. Sua história é 10 vezes mais longa que a do Centel Iwa para dizer: certo, idiota, não vou lidar com você. Você está contra mim. Mas é péssima estratégia dizer cara a cara: papai, por favor. E isso é um problema comum dos seres humanos. Quando você está num dilema estratégico onde se cooperamos, ambos ganhamos. Se não cooperamos, ambos perdemos. Mas se você for fraco e eu durão, ganho vantagem sobre você. Então, por isso que o canal sempre busca bater bastante nessa tecla. O posicionamento do Brasil foi perfeito. Mesmo muita gente nos chamando de maluco e tudo mais, sendo que esse canal só postava loucuras, mas eu sempre defendi esse posicionamento do Brasil forte. Cara, não adianta pipocar numa situação como essa. Ou você demonstra força, ou então vão montar em cima de você. Então, pelo menos do meu ponto de vista, o posicionamento do Brasil nessa guerra tarifária, e muito mais além dessa guerra tarifária, foi perfeito. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu!